Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, antes de prosseguir com o conteúdo, eu trouxe aqui para comentar rapidamente o comparativo entre insalubridade e periculosidade que eu havia solicitado como atividade, né, na semana passada. Já trouxe aqui a resposta para vocês avaliarem o que vocês escreveram e tudo mais. Mas, finalizando a gravação desse vídeo, eu vou lá na plataforma responder a cada um de vocês que deixaram seus comentários e suas respostas lá, até que vocês possam saber onde é que erraram na atividade. Mas então, a diferença entre insalubridade e periculosidade está muito bem resumida nessa imagem aqui, onde de um lado nós temos a insalubridade, onde ela afeta a saúde do trabalhador, algo que acontece, que vai acontecer, vai desencadear ao longo do tempo, 5, 10, 15, 20 anos de exposição aos agentes. Já a periculosidade, ela oferece perigo ao trabalhador, risco grave e iminente à vida, ou seja, é algo espontâneo, de repente, imediato. Ela não precisa esperar o tempo passar para que o trabalhador sofra as consequências. Certo? Como exemplos de situações insalubres, nós temos a exposição ao sol, pelo calor, ou exposição ao frio acima do tolerável, exposição a ruídos constantes ou ruídos intermitentes, desde que estejam acima do tolerável, exposição a agentes químicos e biológicos. Então essas exposições ao calor, ao frio, aos ruídos, aos agentes químicos e biológicos vão causar danos à saúde do trabalhador, vão causar doenças que vão desencadear, vão surgir no trabalhador ao longo dos anos. Ela não vai surgir na primeira semana de trabalho, vai aparecer ali depois de uns 5 anos, 10 anos, para que essa doença possa desencadear no trabalhador. Já a periculosidade, nós temos como exemplo exposição permanente a materiais inflamáveis e explosivos, exposição à energia elétrica, exposição a roubos, entre outros. Esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, exposição a roubos, é algo espontâneo, é algo imediato. Não preciso esperar o tempo passar para que uma explosão cause dano ao trabalhador. Explodiu, acabou. É óbito, provavelmente. Assim como energia elétrica e exposição a roubos. Então, por isso é um risco, é um perigo de risco de vida, algo imediato. E a insalubridade é algo mais demorado, né? Um processo que vai demorar mais tempo para desencadear. E outra diferença está nos adicionais, onde para a insalubridade eu tenho 3 tipos de adicional, de 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo. Esse adicional de 10%, 20% e 40% é sobre o salário mínimo vigente. Então, é basicamente um valor fixo o adicional, dependendo do agente, dependendo da situação onde há a exposição. Já a periculosidade é uma porcentagem fixa de 30% sobre o salário base. Então, se o trabalhador recebe R$3.000, vai ser 30% sobre os R$3.000. Se ele recebe 5.000, 30% sobre os 5.000. Se ele recebe um salário mínimo, é 30% sobre o salário mínimo. Certo? Então, são basicamente essas as diferenças entre a insalubridade e a periculosidade. E outra, esqueci de comentar, é que a insalubridade está prevista na NR15 do Ministério do Trabalho, né, das normas reguladoras. E a periculosidade está prevista na NR16. Certo? Basicamente são essas as diferenças. Vocês depois dão uma conferida lá sobre o que vocês escreveram. Mas mesmo assim eu ainda deixaria um comentário lá na plataforma para que vocês possam saber onde foi que possivelmente tenham errado. Eu nem corrigi ainda, mas espero que todos tenham muito bem essa atividade aí. Para seguir, eu corrigindo aquelas primeiras atividades de análise de risco, até alguns alunos vieram tirar algumas dúvidas comigo, eu percebi que houve uma certa confusão sendo feita entre EPIs e EPCs, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. E eu também não passei essa aula para vocês, né? Esses slides eu só
publiquei no grupo no WhatsApp para que vocês pudessem estudar, mas eu não dei aula sobre este conteúdo. Então, antes de eu iniciar a higiene ocupacional, a introdução à higiene ocupacional que eu farei, antes de falar sobre a exposição ao calor, vai ficar para uma próxima aula. Hoje eu vou falar sobre os riscos e controles, sobre as medidas de controle, porque eu achei importante explicar para vocês e exemplificar essas diferenças entre as medidas de proteção individual e as medidas de proteção coletiva, certo? Então vamos lá, falar sobre os riscos e controles, né? As empresas elas devem estabelecer planos e ações de avaliação de riscos e implementar medidas e cronogramas para evitar novos riscos, para eliminar ou reduzir os riscos já existentes, informar e propor medidas sobre os riscos de acidentes aos trabalhadores, visualizar fontes de risco e controles para prevendo situações de emergência, monitorando as condições de trabalho. Essas medidas precisam ser acompanhadas à eficácia de todas elas e vigiando a saúde dos trabalhadores. O que isso quer dizer? Que é muito fácil numa empresa nós identificarmos os riscos. É tranquilo a gente identificar os riscos. A gente sabe onde o trabalhador pode cair na altura, onde ele pode levar um choque elétrico, onde ele pode se contaminar com um produto químico. O desafio e o mais importante são os controles. É nós propormos as medidas de controle e convencer a empresa de que aquela medida de controle é suficiente para que o trabalhador possa se proteger. Então a gente precisa muito bem identificar os riscos e saber quais os controles serão necessários para que esses riscos possam ser eliminados, reduzidos ou pelo menos minimizados. Surge então a necessidade de implementar as medidas e os cronogramas de ação. A empresa deve estabelecer medidas de controle na seguinte prioridade: evitar o risco, tomando a decisão de não iniciar ou continuar a atividade que dê origem aos riscos. Se existe uma atividade que ela não tem o controle, que ela não tem o conhecimento sobre o que aquilo pode acontecer, ela deve evitar o risco, certo? Não iniciar as atividades ou não continuar as atividades onde haja risco que ela desconheça. Ela deve eliminar as fontes de risco, eliminar a fonte de ruído, a fonte de calor, a fonte de produtos químicos, se possível, né? Eliminar essas fontes. Se não for possível, reduzir os riscos, alternando a probabilidade ou a gravidade das consequências por meio das medidas de engenharia ou organizacionais. Se não for possível eu eliminar o risco totalmente, eu preciso reduzir os impactos desse risco sobre o trabalhador. Por exemplo, eu citei, acho que foi até numa aula presencial, a queda de tijolos numa obra, na construção civil. Nessa obra, tem a possibilidade de queda de tijolos. Eu não consigo eliminar totalmente a queda de tijolos. Para isso eu forneço o capacete, o calçado de segurança para reduzir, diminuir essa probabilidade ou as gravidades das consequências da queda desses tijolos. Mas o passo a passo é esse. O primeiro, eu evitar o risco, não deixar que ele aconteça, ou eu eliminar totalmente as fontes de risco. Se as duas primeiras não for possível, eu reduzo os riscos através, mexendo, alterando a probabilidade ou a gravidade das consequências. Quando comprovado pela empresa, pela organização, a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou estiverem em fase de estudo, planejamento ou implementação, ou em caráter complementar, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia. O que isso quer dizer? Que a primeira medida a ser adotada, a primeira solução a ser adotada em qualquer tipo de risco, são as proteções coletivas, que a gente vai mostrar algumas a seguir. A empresa precisa, primeiramente, priorizar as proteções coletivas. Quando a empresa comprovar que é inviável tecnicamente, não é possível instalar, seja por financeiro, seja por espaço, seja por qualquer situação, mas a empresa precisa comprovar essa inviabilidade, ou quando essas medidas de proteção coletiva não forem suficientes, ou quando ela ainda estiver em fase de implantação, fase de estudo, eu preciso adotar outras medidas para proteger o trabalhador.
Essas medidas devem seguir a hierarquia de, primeiramente, as medidas de caráter administrativo, que são medidas administrativas, redução da carga horária de trabalho, implantação de rodízio de função, implantação de rodízio de atividades, limitação da exposição ao risco, por exemplo, se num local onde tem a presença de um ruído, um local extremamente ruidoso, e a empresa resolveu adotar o enclausuramento do ruído. Enquanto esse ruído está sendo enclausurado, então, enquanto está sendo construída a proteção para esse ruído, a empresa precisa adotar medidas complementares. E a primeira delas são as medidas de caráter administrativo, que é reduzir a exposição. Se a gente tem como permissão 8 horas diárias de exposição ao ruído, reduzo para 7, reduzo para 6 horas, trabalho meio período de exposição ao ruído. São medidas administrativas que a gente deve propor. A empresa não necessariamente irá adotar, mas a gente, como técnico de segurança, nós temos a obrigação de propor essas medidas à empresa e orientar da melhor forma possível para que elas possam adotar. Então, as medidas de caráter administrativo, primeiramente. Em segundo lugar, a utilização do equipamento de proteção individual. Vejam bem que a utilização do equipamento de proteção individual é o terceiro caso. Primeiro, eu tentei a proteção coletiva. A proteção coletiva foi inviável, a proteção coletiva não está sendo instalada. Venho com medidas administrativas. Se ainda assim o risco existir, eu venho com a utilização da proteção individual. Só que o que acontece na prática existe o risco, entrega o EPI e já está resolvido. Mas não é. A legislação ela é bem clara com relação a este ponto, que é primeiro, proteção coletiva, medidas administrativas e, por último, no último caso, o EPI. Nós, como prevencionistas, nós devemos muito bem frisar isso para o empregador. Buscar sempre as medidas de proteção coletiva, os EPCs, enclausuramento de máquinas, ventiladores, exaustores, manutenção das máquinas, corrimão de escadas, sinalização, capela para produtos químicos. Em segundo lugar, buscarmos as medidas administrativas, redução da carga horária de trabalho, rodízio de função, o controle através dos exames médicos. E por fim, se ainda não for possível resolver o problema, resolver o controle do risco, a gente adotar a proteção individual. Mas nunca pensem sempre como o EPI a primeira solução para os casos. Nunca pensem que o EPI é a primeira solução para os casos. Temos sempre que buscar outras soluções, partindo da coletiva e partindo também da administrativa. Então, para a prevenção dos riscos e das doenças do trabalho, a ciência e a tecnologia colocam à nossa disposição uma série de medidas e equipamentos de proteção coletiva e individual, visando aí a prevenção dos acidentes e doenças no trabalho. O EPC, e aqui eu quero bem deixar o melhor explicado possível, o mais bem explicado possível, porque foi bem nesse ponto onde eu vi algumas dúvidas e algumas confusões de alguns alunos cometendo com relação a EPI e EPC. Então, o EPC, o equipamento de proteção coletiva, é todo equipamento utilizado para atender a vários trabalhadores ao mesmo tempo, destinado à proteção do trabalhador a riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. O próprio nome diz, EPC, proteção coletiva, coletivo, o grupo de trabalhadores. O EPC se caracteriza em beneficiar um grupo de trabalhadores indistintamente. Ele não vai escolher aqueles que são mais novos de casa, não vai diferenciar aqueles que são mais novos na empresa, que são os mais antigos, não vai diferenciar os baixos e os altos, os mais fracos dos mais fortes. Ele protege todos os trabalhadores, indistintamente. Eles eliminam ou reduzem os riscos na própria fonte, como é o caso de um silenciador instalado nos automóveis para reduzir o ruído produzido pelo motor. Então, o objetivo do EPC é proteger e atender a um grupo de trabalhadores atuando diretamente na fonte do risco, diferentemente do EPI que a gente vai ver mais para frente. O EPC ele atua diretamente, incisivamente, sobre o risco existente no ambiente de trabalho. Apesar da importância
A proteção individual ela tem sido a primeira medida de proteção que é oferecida ao trabalhador pelas empresas. E essa prática, ela contraria o que determina a NR9, em que o empregador avalia os riscos ocupacionais existentes, respeitando a hierarquia das medidas de proteção. É o que eu falei anteriormente. Eu acho que meu slide ficou trocado aqui, então, por favor, vocês relevem aí. Meu vídeo é sem edições, então esse slide era para ter sido anterior ao passado. Mas aqui é bem aqui eu havia explicado para vocês. A gente buscar a eliminação do risco, primeiramente, a redução a níveis toleráveis, a adoção de medidas de engenharia, que são os casos dos EPCs, medidas administrativas e, por fim, o EPI. Só que o que acontece na prática é essa triângulo, essa pirâmide invertida, né? O EPI como primeira e a principal solução para todos os casos. Alguns exemplos de proteções coletivas. Nós temos aqui um enclausuramento acústico, que não dá para ver porque está fechado, obviamente, as portas, mas aqui dentro há uma bateria de motores, ventiladores extremamente ruidosos. E essa cabine acústica, que é toda essa estrutura branca aqui, faz o enclausuramento acústico. É uma cabine onde tenta conter o máximo possível do ruído lá dentro. Se tivesse aberto aqui a cabine, o ruído seria extremamente elevado dentro do galpão de produção e isso daria aí maiores dificuldades para controle. Então, esse enclausuramento acústico, né, ele envolve basicamente o risco do ruído e tem a função de controlar o ruído especificamente na fonte, que são os motores, os ventiladores que estão aqui dentro. Outro exemplo de proteção coletiva, nós temos aqui uma ventilação industrial. Esses ventiladores aqui em cima de galpões, basicamente o risco do ruído, do calor, que ele está preocupado, né? E ele basicamente faz a troca, a ventilação do ambiente interno. Tira o ar quente lá de dentro e coloca um ar fresco lá para dentro do galpão de produção, para favorecer, melhorar a ventilação e, consequentemente, diminuir a temperatura aqui dentro deste galpão. Aqui nós temos uma outra proteção coletiva, que é a proteção para partes móveis de máquinas e equipamentos, pedido solicitado pela NR12, envolve o risco do acidente com máquinas. Então aqui dentro a gente tem uma máquina que provavelmente deve executar alguns movimentos perigosos, um corte, um prensamento, que a pessoa, o trabalhador, não pode ter o contato direto. Então existe aqui em volta essa proteção aqui toda, sempre destacada pela cor amarela, para determinar uma certa atenção, para proteger essas partes móveis. O trabalhador não tem contato aqui dentro com essa parte móvel que pode causar um prensamento, um esmagamento ou corte de mãos e braços do trabalhador. Se por um acaso essa porta se abrir, a máquina lá dentro para. Esse é o objetivo dela, dessa proteção das partes móveis. Então ninguém permanece aqui dentro dessa proteção com ela em movimento. Abriu, parou. Aqui nós temos um exaustor de gases e vapores para melhorar a qualidade do ar e melhorar também a condição de calor, né? A temperatura dentro do ambiente da produção. Faz a troca de gases, faz a insuflação de gases do ambiente, né? Retiram o gás, perdão, retiram o vapor, retiram aquele ar poluído dentro do galpão de produção, manda para o ambiente externo e esse exaustor manda para dentro da fábrica gases, vapores e um ar mais respirável, né? Promove essa troca e a qualidade do ar interno da linha de produção. Aqui nós temos outra proteção, outro EPC, outra proteção coletiva, que é a grade de proteção de correias e polias. Correias e polias são partes móveis, né? Que estão aqui dentro dessa gradezinha amarela. Quando essa máquina é acionada, ela passa a se movimentar e as partes ficam móveis aqui dentro, expostas. E aí essa grade de proteção promove a proteção contra acidentes com máquinas e equipamentos. Aqui nós temos um bloqueio de segurança, onde o trabalhador ao entrar na pressão e a máquina ela vai paralisar. Lá tem dispositivo de segurança, quando o cara está lá dentro, ela não tem o risco de ligar com ele lá, que é acidentalmente
cordão com hora de trabalhamento. Esse bloqueio de segurança faz funcionar constantemente. Se ele abrir aqui de novo, a máquina para de funcionar. Aqui nós temos outro vídeo com exemplo de bloqueio de segurança. Acionou a parada de emergência. Agora ele vai abrir a máquina, ela para. De novo, abre de novo. Tá, ok. Outro exemplo de EPC, esse mais simples, né, de proteções coletivas, são as placas de alerta, velocidade, lombada, de local onde é entrada, saída, identificação de riscos químicos, identificação de onde é obrigatório o uso do EPI, etc. Né? São sinalizações diversas que favorecem a identificação, né, o alerta ao trabalhador com relação à presença de riscos. Aqui nós temos esse tem vídeo aqui, não tem. Esse aqui é um sensor de máquina, chamado também de cortina de luz. Esse aqui é uma guilhotina, pode ser uma guilhotina, pode ser uma prensa, mas também é um exemplo de proteção coletiva. Esse laser aqui, ele é só ilustrativo, tá? A gente não visualiza ele. A gente visualiza só as pontinhas dele aqui nessa cortina de luz, mas a olho nu a gente não visualiza esse laser, só para identificar que ele está presente aqui. Então aqui ficou a guilhotina, o tempo inteiro. Essa tampa baixa, cortando ou prensando, o que quer que seja. Quando uma mão, uma parte do corpo do trabalhador, ela atravessa essa cortina de luz, a máquina instantaneamente ela para. Ela fica ali constantemente, cortando ou prensando, trabalhando. Alguma máquina aqui em movimento. Quando a mão, por exemplo, do trabalhador cruza essa cortina de luz, que é um sensor, a máquina automaticamente ela para. Ela para de trabalhar e não tem a possibilidade de causar acidente ao trabalhador. É um sensor bastante utilizado. Corrimão das escadas também é uma proteção coletiva bem básica, né, contra quedas de altura. Básico, não tem grandes comentários. A fita antiderrapante também nas escadas é uma proteção coletiva. Aqui a gente tem o corrimão e a fita antiderrapante também contra quedas de altura ou queda do mesmo nível. Este aqui é uma proteção coletiva contra a luminosidade, né, da solda. Ele é chamado de biombo para solda. Então aqui atrás, uma cabine de solda, né? Aqui atrás tem ali um trabalhador executando alguma atividade de solda. E ela emite um excesso de luminosidade. Para que os companheiros de trabalho próximos a ele que não fiquem expostos a esse excesso de luminosidade, instala-se este biombo para solda. Vocês veem aqui que ele tem uma cor muito verde que neutraliza, que filtra essa luminosidade que é liberada pelo processo de solda. Guarda-corpo também é uma proteção coletiva contra queda de altura. Aqui está mais completo, né? Tem a escada, provavelmente de material antiderrapante, o corrimão da escada também proteção coletiva, e lá dentro, lá em cima da plataforma, o guarda-corpo, que também protege o trabalhador contra queda de altura. Cabine de pintura, está relacionado aos produtos químicos, né? Então nesse caso aqui é um exemplo de pintura de extintores. Então ele coloca lá o extintor, ele utiliza assim, uma tinta à base de solventes, e lá atrás, se vocês observarem aqui, tem uma cortina de água caindo. Então conforme ele projeta, ele aciona a tinta, pinta o extintor, e os vapores, a neblina, né, da tinta, que poderia ficar suspensa no ar, ela entra em contato com a água, e aí com muito mais água do que tinta, ela é dissolvida, e essa água depois ela é enviada para o tratamento. Mas então isso aqui é uma cabine de pintura para materiais, para tintas solventes, né, para proteger o trabalhador, e para que essa tinta também não fique suspensa no ar aqui, né, em todo o local de trabalho. Somente uma cabine ali para conter esse material. Esse aqui tem vários exemplos desse aqui lá no Senai, que é a capela para manipulação de produtos químicos. O trabalhador ali, o químico, né, farmacêutico,
precisa fazer alguma manipulação de produtos químicos, uma mistura de algum produto químico que vai liberar vapor, ele faz aqui dentro da capela, que absorve esses gases, libera para o ambiente, além de ter um ambiente aqui, um local de contenção. Se houver uma queda, se esse vidro cair, vai ficar contido aqui dentro da capela. Então é uma capela para manipulação de produtos químicos, também uma proteção coletiva. Chuveiro lava-óleos. Eu coloquei aqui o chuveiro lava-óleos, mas tem pessoas que consideram como proteção coletiva, tem pessoas que não consideram como proteção coletiva. Qual que é a função dele? O trabalhador está aqui no laboratório de química, sem óculos, por exemplo, entra em contato com um produto químico nos olhos. Ele corre aqui no chuveiro ou no lava-olhos, aciona e vai lavar. O próprio nome diz, né? Vai lavar os olhos desse trabalhador. Eu não considero EPC por quê? Porque o EPC, o equipamento de proteção coletiva, tem a função de proteger, de evitar que o acidente aconteça. Quando se utiliza o lava-olhos, o acidente já aconteceu. Mas muitos profissionais consideram ele como uma proteção coletiva. E eu coloquei aqui uma questão de opinião. Considero que o acidente já aconteceu, então o chuveiro lava-olhos vai minimizar ali as consequências. Né? Mas o EPC tem a função de evitar que o acidente aconteça. E o chuveiro lava-olhos não evita que o acidente aconteça. Vocês entenderam isso aí? Se não tiver entendido, vocês mandam uma mensagem que a gente discute melhor esse assunto. Outra proteção coletiva, essa aqui bem tradicional, é um aterramento elétrico contra descargas elétricas. Protege contra choques e descargas elétricas. É o sistema de proteção contra descargas elétricas, também chamado de SPDA, o para-raios, que protege máquinas e equipamentos, a própria estrutura, o prédio, contra raios, trovões ou contra curtos-circuitos. E a gente chegou então aos famosos EPIs, né? Que é quando se fala de segurança do trabalho, já se lembra, segurança do trabalho é EPI, usar EPI. Mas a gente deixa para o último caso. Eu sempre friso isso, deixo o EPI para o último caso. Então, equipamento de produção individual, ele é todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos que possam ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ele é individual. O coletivo, fica até repetitivo, né? Mas o coletivo, ele é coletivo, é o grupo de trabalhador. O EPI não, o EPI é um só. O óculos é para um só, o protetor auditivo é para um só, a máscara, o capacete é para um só. Então o EPI é proteção individual. Ele pode ser simples ou conjugado, pode ser nacional ou importado, tem para todos os gostos. O EPI de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação CA, expedido pelo órgão nacional competente. Ainda bem que alteraram lá, né, porque aí minha aula ficou atualizada, porque até pouco tempo atrás o CA tinha deixado de existir. Agora, nessa semana, o presidente Jair revogou a portaria que retirava o CA dos EPIs, né? Então o CA é válido ainda. O CA precisa ser, o EPI precisa estar com o CA válido para ser utilizado. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis, legíveis e bem visíveis
o nome comercial da empresa fabricante, está aqui o nome comercial, nesse caso aqui 3M, o lote de fabricação, está o lote aqui, ó, está bem aqui embaixo, e o número do CA, está aqui o CA, 9356, ou no caso de um EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. Então está aqui também o nome comercial, Calypso, o nome da empresa está aqui, a empresa fabricante, né? O lote de fabricação está aqui, o número do CA, bem caracterizado como EPI. Se alguma dessas características não estiverem apresentando, pode ser que seja um EPI não muito confiável. Você também pode encontrar um EPI conjugado. Trata-se daquele EPI composto por vários dispositivos, cujo fabricante tenha o associado contra um ou mais riscos, que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde do trabalhador. Aqui a gente tem um capacete, uma máscara facial, um protetor facial e um protetor aditivo. São 3 EPIs num só, né? Um EPI conjugado. Protege contra risco de queda de objetos sobre a cabeça, projeção de partículas na face e nos olhos, proteção contra o ruído. Aqui também um capacete de proteção e uma máscara de solda, 2 EPIs conjugados aí para exemplo. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho. Isso aqui é uma pergunta clássica. Antes de continuar, isso aqui é uma pergunta clássica. Quando que a empresa tem que fornecer EPI ao trabalhador? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, ou para atender a situações de emergência. Essas são as 3 alternativas. Inclusive, eu já vi essa pergunta em concurso, que é questões discursivas, né, questões de escrever, como diz popularmente. Esses três itens aqui respondiam à questão. Quando a empresa é obrigada a fornecer EPI ao trabalhador? Quando as medidas de ordem geral não são suficientes, quando as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. Aqui um ponto curioso que eu vi uma discussão certa vez na internet, uma pergunta, se a empresa é obrigada a fornecer EPI novo ao trabalhador. EPI zerado, nunca usado. E este item aqui responde, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Isso exclusivamente. Ela não diz, isso aqui é um item da norma, tá? Da NR6. Ela não diz que o EPI precisa ser novo, zerado. Ela diz que o EPI precisa estar em perfeito estado de conservação. Ou seja, fulano de tal trabalhava utilizando esse mesmo capacete, óculos e protetor auditivo. Ele foi mandado embora, demitido, mas o protetor auditivo aqui e o capacete estão novos. É caro o EPI. Um protetor auditivo como esse, um capacete como esse, não é barato para a empresa. Se ela higienizar corretamente, lavar e conservar, ela pode fornecer ao trabalhador, desde que esteja em perfeito estado de conservação e funcionamento. Certo? Outro ponto que gera uma discussão aqui é que o EPI precisa ser entregue gratuitamente. Mas algumas empresas, como forma de multar ou de punir aqueles trabalhadores que perdem EPIs constantemente, eles cobram uma multa, um valorzinho irrisório para aqueles EPIs que são perdidos. Então, assumir minha luva, beleza, isso vai ser descontado tanto da sua folha de pagamento desse mês. O primeiro EPI precisa ser gratuitamente fornecido. Mas algumas empresas amparadas juridicamente estão aí cobrando certa multa para quem perde os EPIs. É uma forma de controlar, né? Para que o trabalhador não fique utilizando EPI para quem não deve, sumindo EPI, etc. Obrigações do empregador. O empregador deve adquirir o EPI adequado ao risco. Ele deve exigir o seu uso, cobrar que seja utilizado o EPI. Deve fornecer somente EPI aprovado e orientar e treinar quanto ao seu uso. Por fim, substituir quando esse EPI estiver danificado. São obrigações do empregador. Mas vamos pensar aqui, como que a empresa vai saber
que o EPI é adequado ao risco. O técnico de segurança que vai dizer. Exigir o seu uso é o técnico de segurança que vai fiscalizar. Fornecer somente EPI aprovado é o técnico de segurança que vai verificar se o CA está em dia. Orientar e treinar quanto ao seu uso é o técnico de segurança que vai orientar e que vai treinar como se utiliza o EPI. Substituir quando danificado. Muito provavelmente é o técnico de segurança que vai fazer essa troca. Então aqui estão obrigações do empregador, leia-se trabalho do técnico de segurança. Especificar o EPI, exigir o seu uso, fornecer e verificar se o EPI está aprovado, orientar e treinar com o seu uso e substituir quando estiver danificado. Esqueci aqui, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. O empregador, ou seja, a empresa deve fornecer meios, formas, do trabalhador guardar e higienizar seu EPI, até para que ele possa durar mais tempo. Um EPI guardado dentro do armário ele vai durar muito mais tempo do que o EPI que fica jogado aí de qualquer forma na empresa. E sempre que houver alguma irregularidade, comunicar ao Ministério do Trabalho, né? O slide que está desatualizado, mas é a pasta, o Ministério da Economia dentro da pasta lá do Trabalho e Emprego. E, muito importante, o registro do seu fornecimento do trabalhador. Isso aqui salva muita empresa de indenizações e passivos trabalhistas. Ela é obrigada a registrar o seu fornecimento. É a famosa lista de entrega de EPIs, né? Entregou a botina, o trabalhador assina o recebimento. Entregou o produtivo, o trabalhador recebe o seu recebimento. Forma da empresa comprovar que está entregando EPI. Já as obrigações dos empregados, eles devem utilizar o EPI para a finalidade a que se destina, ou seja, o óculos de segurança para o risco que ele está exposto, o protetor auditivo, luvas e etc., apenas para o risco que ele está exposto. Responsabilizar-se por guarda e conservação. A empresa vai lá, compra um armário, gasta dinheiro, investe nisso daqui, o trabalhador deixa o material jogado em qualquer lugar? Não. Ele é responsável, ele é obrigado por guardar e conservar melhor o seu EPI. Comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, ou seja, se o trabalhador mudou de função, ou se o EPI está danificado, ele tem que comunicar. Se o EPI está prejudicando, se está incomodando, ele deve comunicar para que possa promover a sua troca. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. O técnico de segurança vai lá dar o treinamento e o trabalhador tem que cumprir essas determinações sobre como utilizar, onde e quando, qual forma utilizar esse EPI. E aí aqui alguns exemplos, né? Que já é algo mais básico aí, que todo mundo deve ter ciência. Capacete para proteção contra impactos sobre o crânio. Capacete para proteção contra choques elétricos, né? Essa aba total aqui, dá a volta toda do capacete. Capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos, que geralmente o bombeiro, né, que usa, protege a cabeça, o crânio, e a face contra agentes térmicos, né, altas temperaturas. Óculos, eu não coloquei todos aqui não, tá, gente? São alguns exemplos aí, EPIs tem infinitos. Óculos para proteção contra partículas volantes, óculos incolor, isso aqui é bastante utilizado, o óculos incolor. Óculos para proteção dos olhos contra iluminação intensa, luminosidade intensa, geralmente para trabalhar em céu aberto, né, exposição a raios solares, usar um óculos escuro. Óculos para proteção dos olhos contra a radiação ultravioleta, esse óculos verde aqui, ó. Óculos para proteção contra a radiação infravermelha, a lente dele é amarela. Óculos de sobreposição, aqueles trabalhadores que utilizam óculos de grau, precisam utilizar óculos de proteção, tem esse modelo de sobreposição. É horroroso usar isso aqui, né? Você usa um óculos e usa isso por cima, mas é a forma de se utilizar, certo? Ou, se a empresa for muito boazinha, ao invés de comprar um óculos de sobreposição, ela compra um óculos de segurança com grau para o trabalhador. Então o trabalhador leva lá a receita do óculos e a empresa manda fazer esse óculos de segurança com grau. E empresas boazinhas, empresas preocupadas com o trabalhador fazem isso aqui. Eu mesmo já mandei fazer vários desses óculos aqui com grau. E o trabalhador gosta muito, ele se adequa muito bem ao rosto do trabalhador. Óculos de ampla visão,
fechado aqui em cima e embaixo, geralmente quando há possibilidade de projeção de partículas, respingo de produtos químicos, né? Esse óculos de ampla visão. E aí são imagens, mas tem vários modelos de cada um deles, né? Protetor facial contra partículas volantes, aqui bem basicão esse protetor facial. Protetor facial contra radiação infravermelha, a lente verde, contra luminosidade intensa, proteção facial contra riscos de origem térmica, excesso de calor, essa proteção facial, proteção facial contra radiação ultravioleta, essa lente amarela, máscara de solda para proteção dos olhos contra partículas volantes e radiação ultravioleta, infravermelho, então essa aqui é a máscara de solda. E é importante que tenha também a lente de proteção, tá? Não é só a máscara aqui por si só não. Tem que ter a lente de proteção aqui. Tem esse modelo de máscara de solda. Esse aqui o trabalhador tem que ficar segurando aqui, obviamente, né? Geralmente o trabalhador não gosta desse, porque com uma mão ele vai ficar segurando. Esse aqui ela já fixa como se fosse um capacete. Fixa na cabeça do trabalhador essa máscara aqui. Vocês podem ver que tem uma lente aqui já de proteção. E essa daqui, que é a mais bacana de todas, é uma máscara de solda de escurecimento automático. Então, no momento em que ele aciona ali a luminosidade, a máscara ela aciona a proteção também automaticamente. Uma máscara mais cara, mas que vai ser bastante utilizada com a maior facilidade. E por debaixo, dependendo do que for o produto, utilização de máscara também, utilização aqui do capuz, né? Ou de uma balaclava, mas o capuz aqui contra a radiação infravermelha, que é a radiação não ionizante. E essa outra máscara de solda, muito mais moderna também, né? Onde faz a proteção contra os agentes da solda, e essa outra estrutura aqui, ó, já faz a coleta dos gases e já faz a coleta dos gases, fumos metálicos, perdão. Gases não, dos fumos metálicos que são emanados ali no processo de solda. Ele protege e já faz a limpeza dos fumos metálicos. Aqui é sendo a utilização. Protege e ainda faz a filtragem desse fumo metálico que é liberado aqui. Protetor auditivo. Os protetores auditivos básicos aí, né, tipo concha. Protege contra o ruído. Ruídos mais excessivos aí até, né. Bom, é importante ressaltar que dá para trocar só esse selo, né, essa almofadinha, tanto essa quanto a interna aqui. Então, o trabalhador foi desligado da empresa, saiu da empresa, troca só esse selo e reutiliza o protetor auditivo. Não tem problema nenhum, desde que ele esteja em regular funcionamento. Protetor auditivo de inserção, tipo plug. Esse aqui também acho que todo mundo já deve ter utilizado um desses. Protetor auditivo de inserção tipo plug, cenourinha, né? Esse aqui que a gente dá aquela apertada nele, insere no canal auditivo. Descartável esse EPI aí, tá? E o protetor auditivo semi-auricular. Esses dois anteriores, eles penetram no canal auditivo. E esse aqui não, esse aqui protege somente a entrada do canal auditivo, ele não entra dentro do canal. Esse aqui é muito pouco utilizado, praticamente eu nunca vi um desse aqui nas minhas mãos, né? Eu nunca toquei num desse protetor auditivo. Basicamente são esses dois anteriores aqui. Respirador purificador de ar não motorizado, que é a máscara, né? Peça semifacial semifiltrante, PFF1, protege contra névoas, poeiras e névoas. Essa descartável aí que está todo mundo utilizando por conta do corona aí, né? Tem uma penetração máxima de 20%. Contra o corona ela protege bem. Contra poeiras e névoas também protege 20% a PFF1. A PFF2 protege contra poeiras, névoas e fumos. Tem a penetração máxima de 6%. Ou seja, penetra muito menos do que essa daqui. E a PFF3, que é para poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos, né? Materiais químicos mais danosos. Então tem uma penetração muito baixa, de 0,1%. Então quem está com muito medo do corona aí, procura uma dessa, que a penetração dela é mínima, tá? Só lembrando que não é só utilizar máscara. Tem que fazer a barba, porque senão a penetração entre os poros. Tem que prender o cabelo, tem que prender bem os tirantes, certo? Então, acho que quando vocês estiverem em aula dos riscos químicos aí,
na higiene ocupacional, da produção com riscos químicos, deve aprender mais sobre isso. Não é só usar máscara, tá? Tem outros fatores que também interferem na sua utilização. Tem máscara pequena, tem máscara média, tem máscara grande, tudo isso. Respirador purificador de ar não autorizado. Esses aqui já são os reutilizáveis, que necessita de cartucho. A gente tem aqui uma peça quarto facial, ou seja, nariz, boca, e um cartucho só. Pode ser quarto facial, semifacial ou facial inteira, para particulados, contra poeiras, névoas, fumos e etc. Depende do agente químico que está em questão. A máscara por si só a máscara desse jeito, sem esses cartuchos, ela não tem serventia nenhuma. Ela precisa do cartucho, que são essas estruturas aqui, ó, que eu vou colocar na máscara para filtrar. Então ela necessita dos vapores, necessita dos filtros ou dos cartuchos combinados para proteção contra gases, vapores e poeiras. Então se tem um risco de amônia, por exemplo, tem um cartucho específico para amônia. Se tem um risco de ácidos orgânicos, tem um cartucho para ácidos orgânicos. Se tem poeira, tem um cartucho para poeira e assim sucessivamente. Então não é só a máscara, eu preciso saber qual é o agente químico presente e especificar bem o cartucho. Novamente, na aula de proteção respiratória, esse assunto é mais detalhado, né? Se for eu que for ministrar essa aula, eu ensino direitinho como é que dimensionar essa máscara, qual cartucho escolher e etc. Alguns modelos de cartuchos aí. E é caro, esse par de cartuchos aí não é barato não. No rosto do trabalhador fica dessa forma. E esse exemplo aqui, no caso, é uma máscara semifacial com 2 cartuchos que protege contra vapores orgânicos. Eu lembro bem dessa tirinha amarela, contra vapores orgânicos, e ainda protege contra poeira. Então, gases, vapores e poeira. Fica pesado, incomoda bastante, mas é o que protege o trabalhador. Então, quem vai trabalhar com tinta, com solventes e poeira, precisa muito utilizar dessa. Eu não utilizava, eu trabalhei onde utilizavam dessa, na produção de pias de mármore sintético. Então, na produção da pia de mármore sintético, tinha resina e tinha solventes. Então, utiliza essa. Mas tinha o lixamento das pias, então tinha poeira. Então, utilizava esse cartucho com filtro para poeiras. Isso é uma coisa pesada para trabalhar o dia inteiro, mas é extremamente eficaz. Respirador purificador de ar motorizado. Esse aqui é para trabalhador que não pode ter contato com o ar do ambiente, então ele tem um purificador de ar motorizado. Tem esse modelo com vedação total no rosto e esse aqui sem a vedação facial, né? Então se coloca ali uma touca de proteção, a máscara de proteção, e essa tubulação aqui está ligada a uma fonte de ar mandado, que a gente chama, né? Protege contra poeira, névoas, fumos e produtos químicos em geral. E essa daqui já tem a proteção facial inteira, proteção das vias respiratórias. Aqui dentro, só o ar mandado. Tem até uma história curiosa minha, utilizando esse daqui, ó. Fiz uma visita na empresa Melcom. Lá tem um ambiente onde não pode ter contato com o ambiente externo. Eles chamam de área azul. E lá dentro tem que trabalhar com esse tipo de material aqui. Mais ou menos parecido com esse. Com essa mangueirinha, inclusive. Tem que trabalhar com isso daqui lá. E eu fui visitar a empresa para fazer o PPA lá da empresa e utilizei esse. É muito interessante utilizar. Imagine uma torneira na sua casa, só com uma torneira de ar. Você desconecta a mangueira e leva até uma torneirinha de ar para que você possa respirar, porque aqui fica tudo vedado, você não consegue respirar, fecha mesmo. Você desconecta, se você conecta a mangueira nessa torneirinha de ar, digamos assim, né, entre aspas, para que você possa respirar. É muito interessante esse processo, esse trabalho com essa máscara, mas é muito cansativo também, porque você fica enclausurado ali, né, fica fechado a respiração, só respirando através dessa mangueirinha de ar.
Respirador de adução de ar, do tipo máscara autônoma. Esse aqui é com o cilindro de oxigênio, né? Perdão, aqui, perdi. Entra num local onde não há presença de oxigênio, resgate, profundidades, ou resgate em locais com incêndio, assim, e vai com o cilindro de oxigênio. Geralmente, ele vai com este cilindro, que tem certa capacidade, e vai com esse aqui de fuga. Se por um acaso esse aqui acabar, esse cilindro de oxigênio acabar, ele pega o de fuga para dar o tempo de fugir do local onde ele está, para ir a um lugar seguro. Então tem que estar com os dois. Esse carregado de oxigênio e o respirador de fuga para proteção ali de escape, né? Até ele possa chegar a uma fonte de oxigênio segura. As vestimentas, nós temos vários tipos de proteção contra riscos térmicos, japona para proteção do frio, ou proteção contra o risco do calor, proteção contra riscos mecânicos, né? Esse avental tipo barbeiro de raspa para solda ou para materiais abrasivos, proteção contra riscos químicos, aqui é um macacão Tyvek, um macacão de plástico, para não haver contato com materiais químicos, proteção contra materiais radioativos, a capa de chuva, para proteção contra as intempéries, né, no caso da chuva, água, locais úmidos, a proteção contra riscos elétricos, que são as roupas, né, os uniformes de proteção contra arcos elétricos, é um uniforme que os eletricistas utilizam, o colete à prova de balas, não deixa de ser um EPI, né, contra situações onde há a possibilidade de contato com arma de fogo, as luvas de diversos modelos, cores, tamanhos e utilidades, contra agentes abrasivos ou escoriantes, cortantes, as luvas contra materiais, aí nós temos essa luva de borracha, essa luva de nitrílica, se eu não me engano, luva de algodão pigmentada, luva de baqueta, contra agentes cortantes perfurantes, que o colega que trabalha no açougue lá deve conhecer essa luva, né? Luva de malha de aço. Luva contra choques elétricos, para trabalhos com eletricidade. E aí, nesse caso, eu visto essa luva contra choques elétricos, é uma luva isolante, e por cima eu visto uma luva de raspa, chamada luva de cobertura. E aqui ficam as duas luvas que devem ser utilizadas para manobras em alta tensão, eletricidade. Luvas contra agentes térmicos, altas temperaturas, luva contra agentes biológicos, luva contra agentes químicos, a luva de látex, luva contra vibrações. Essa luva é extremamente grossa, tem uma camada de borracha muito grossa para amortecer a vibração de marteletes, por exemplo, né? Luva contra umidade, novamente a luva de látex e infinitas luvas aí que existem no mercado, né? Os cremes de proteção, creme de proteção para a pele, principalmente de mãos e braços, contra agentes químicos. Esse aqui protege contra ácidos, é o creme Luvex Acid contra ácidos. Esse ele protege contra a água, como posso explicar? Umidade em geral, né? Um creme de proteção contra umidade, para utilização na construção. Esse aqui é um creme de proteção contra materiais micro-organismos. E esse aqui para proteção contra óleos e graxas. Então é um EPI muito eficaz, ele forma uma espécie de luva de protetora contra esses agentes que eu disse, ácido, umidade, material biológico, óleos e graxas. Não citei aqui, mas temos também o protetor auditivo, protetor solar, que está enquadrado aqui junto com os cremes de proteção, mas não tem o CA, né? Mas ele é classificado, ele é considerado como sendo um EPI também, de proteção contra a radiação ultravioleta, os raios solares. Só não tem o certificado de aprovação, o CA. Mangas de proteção contra choques elétricos, contra agentes abrasivos, né? Essa manga de raspa, manga de malha de aço contra agentes cortantes perfurantes, mangas de proteção contra agentes térmicos,
braçadeiras de proteção contra agentes cortantes e escoriantes, que são EPIs bem específicos, né? Braçadeira de proteção, dedeira contra materiais agentes abrasivos e escoriantes, e assim vai. Calçados de segurança, proteção contra queda de objetos sobre os dedos, com biqueira de aço, alguns com palmilha de aço. Proteção contra agentes provenientes de energia elétrica, né, a bota isolante elétrica, sem materiais metálicos, né, os calçados de segurança dos eletricistas. Proteção contra agentes térmicos, calçado para baixas temperaturas. Proteção contra agentes cortantes e perfurantes, bico, palmilha de aço. Proteção contra a umidade, meias de proteção contra baixas temperaturas. Voltando os calçados aqui, porque citei poucos exemplos, mas são também infinitos exemplos de calçados de segurança. As perneiras contra agentes abrasivos e escoriantes, a perneira de raspa, né? Contra agentes térmicos, altas temperaturas, contra agentes cortantes, perfurantes, ataque de animais peçonhentos, contra a umidade, calças de proteção contra agentes abrasivos, calças de proteção contra respingo de produtos químicos, calças de proteção contra agentes térmicos, contra a umidade, os EPIs para trabalho em altura ou com diferença de nível, cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para proteção contra quedas em altura, para movimentação vertical e horizontal, cinturão de segurança com talabarche, cinto de segurança e talabarche para trabalho em altura. Eu tinha me esquecido que eu tinha colocado aqui o protetor solar, que foi introduzida em ANR6, portaria em 2001, no conceito de EPIs do termo do produto, com o objetivo de viabilizar o creme protetor como EPI. Então, o protetor solarzinho lá como EPI também, de bisnaga, de litro, para proteção para os trabalhadores com exposição a radiações não ionizantes e a trabalho a céu aberto. Muitas pessoas acreditam que o EPI deve ser o principal recurso adotado para proteger o trabalhador, mas eu já disse para vocês no início que não é. A principal proteção em qualquer atividade é um ambiente livre de riscos à integridade física. A utilização do EPI deve envolver uma ação técnica, que determina o tipo adequado de EPI, uma ação educacional, efetivando o treinamento do trabalhador quanto ao uso correto. Ou seja, o que isso quer dizer? Que não basta eu simplesmente ir lá e entregar o EPI para o trabalhador. Eu tenho que dizer a ele qual é o risco que ele está exposto, né? Dizer a ele, você está exposto ao agente, ao produto químico amônia, ela é extremamente tóxica, mas está aqui o seu protetor, a sua máscara, o seu respirador facial para que você possa utilizar caso haja vazamento de amônia, assim para ruído, assim para vibração, etc. Então eu preciso explicar bem o porquê que ele está utilizando o EPI, porque ninguém nasce com isso aqui plugado no ouvido. O protetor público, ninguém acha aquilo. O EPI gera um certo incômodo. A gente tem que mostrar para o trabalhador a necessidade de se utilizar. E falar para ele, eu sei que incomoda, mas é muito melhor eu ter esse incômodo e me proteger do que eu ter um problema no futuro. Não é isso? Então a gente tem que considerar que realmente o EPI não é tão legal de ser utilizado, mas ele é extremamente importante, necessário para a minimização dos riscos de acidente ou das doenças do trabalho. Certo? Deve também utilizar a ação psicológica para conscientizar o trabalho da importância do uso do EPI para a sua integridade física. A gente tem que sempre nós temos que sempre nos colocar no lugar do trabalhador. A gente tem que entender que realmente utilizar, pensa, o dia inteiro, um capacete, um óculos, um protetor auditivo desse, ou de plug, uma luva, uma máscara, um respirador, é cansativo, é fatigante. A gente precisa frisar e deixar isso bem claro para o trabalhador. Fala para ele, cara, eu te entendo, eu sei que incomoda, mas especificamente, necessariamente, para você se proteger, para que você não tenha nenhum prejuízo à sua saúde futuramente. Alguma dúvida, pessoal? Espero que tenha esclarecido bem essa questão, essa diferença entre o EPI e o EPC. Por mais que pareça ser básico, né, causa uma confusão realmente entre o EPI e o EPC. Então eu espero que tenha esclarecido um pouco aí para vocês essa
essa diferença. Vou publicar o vídeo na plataforma, deixarei algumas questões referentes a este estudo lá para ser respondido na plataforma. E na próxima quinta-feira, sem falta, eu vou iniciar o assunto higiene ocupacional. Eu vou dar a minha introdução de higiene ocupacional sobre esse assunto, para a gente começar a falar sobre a exposição ocupacional ao calor, que é um assunto bem interessante, mas que tem algumas particularidades, alguns pontos que requerem uma certa atenção, requerem um certo estudo, e já vou adiantando que tem algumas continhas matemáticas que a gente precisa fazer. Tá? Então a gente está fechando aqui essa parte de estudo dos riscos, com a análise de risco que vocês fizeram, agora com as medidas de controle. A gente dá uma passada na insalubridade, na periculosidade, que foi bem tranquilo. E na próxima aula virtual, né, na próxima quinta-feira, eu vou tratar do assunto higiene ocupacional. A introdução a este assunto que eu particularmente gosto muito. E a gente vai falar higiene ocupacional, exposição ao calor, exposição ao frio e exposição aos agentes biológicos. Certo? Então, bons estudos a vocês, todos vocês. Estou à disposição para o que precisarem. Podem me chamar no WhatsApp a qualquer momento, porque eu não tenho nenhum problema em respondê-los ou em ajudá-los a quer que seja. Seja nesse nosso assunto, seja no assunto de outro professor, seja em dúvida que vocês estejam aí no dia a dia de vocês. Certo? O que a gente tem que fazer é conversar. E o que vocês precisam fazer, o que vocês precisam é aprender. E no que eu puder ajudar, estou completamente à disposição de todos. Forte abraço e até a próxima.